Aí, meus amigos, Agrofloresta de São Miguel Arcanjo, já nos aproximando aqui dos meados do ano, né? Estamos chegando aí nessa estação do inverno, bastante frio aqui em Triunfo, né? E nós, depois aqui do manejo de uma poda, nós temos aqui a agrofloresta nesse período mais frio, também um período de menos luz, e consequentemente a gente precisa cuidar para que haja a entrada de luz ao máximo para as plantas, né? Então chama a atenção para o manejo da poda, capina, se for o caso, também pode ser utilizada e deve ser utilizada, né? Se não tiver outra saída, vamos entrando com capina, no sentido de reduzir a competição entre as plantas, porque apesar da gente querer um sistema diverso, a gente precisa manter o equilíbrio entre as plantas espontâneas e as plantas que nós cultivamos, né? As plantas cultivadas, né? Então, nesse sentido, é de suma importância que a gente mantenha sempre as plantas no seu extrato e também proporcione a quantidade de luz suficiente para o desenvolvimento das plantas. Nesse aspecto, eu particularmente tenho deixado escapar muitas vezes do meu controle. E isso não é bom para o desenvolvimento das plantas, né? Então não é interessante que você deixe a competição subir ao ponto de as plantas espontâneas passarem pelas plantas cultivadas, né? Isso aí você estará perdendo tempo, trabalho e o desenvolvimento das plantas. Até porque na agrofloresta de sequeiro, nós sabemos que essa estação chuvosa ela é de suma importância para o desenvolvimento de todas as plantas, né? Porque nós sabemos que daqui a pouco, daqui a alguns meses, nós vamos ter a estação seca, que é um período onde se estaciona o desenvolvimento das plantas. E também é um período onde há um estresse hídrico maior, a radiação aumenta, as temperaturas sobem e, consequentemente, as plantas tendem a desenvolverem-se menos, quando nós estamos falando de uma plantação de sequeiro, né? Então, devemos maximizar o aproveitamento que essas plantas venham a ter, seja da água que vem da chuva, seja da luz, né, nesse período chuvoso. Se você achar que simplesmente a água que cai da chuva nesse período é suficiente para manter o equilíbrio da sua planta, você está errado. Porque você necessita também pensar que a planta precisa de luz, não é só de água. Os nutrientes são importantíssimos, a água é importantíssima, mas essa água e esses nutrientes só vão ter disponibilidade, só vão se transformar em crescimento, em desenvolvimento das plantas, se ela tiver como acessar a luz solar para então realizar o processo, né, de fotossíntese. Sem fotossíntese a planta não cresce, né? Levemos em conta também que algumas outras plantas espontâneas elas podem exercer o efeito alelopático nas plantas cultivadas e consequentemente reduzir a quantidade de nutrientes, de processos, de transformações internas ali no organismo da planta e, consequentemente, reduzir o crescimento, né? O crescimento pode ser prejudicado se você não tiver sempre no controle dessas plantas espontâneas, no controle dessa quantidade de luz que é disponibilizada para as plantas principais, né? Então, na agrofloresta, eu entendo que se você quer uma agrofloresta produtiva, você deve lançar mão e não abrir. É diferente, lançar mão é uma coisa, abrir mão é outra, né? Você deve lançar mão, isto é, atuar, utilizar práticas que venham a proporcionar o desenvolvimento das plantas. Se assim você não fizer, dificilmente você vai ter um êxito, né? E aí, como a gente trabalha, repito, em sistema de sequeiro, se você não tem êxito, significa perda de planta, perda de biodiversidade, perda de mão de obra, do trabalho, do tempo que você gastou na execução dos manejos que foram mal feitos, né? Então, se você vai manejar, maneje logo bem feito, porque tanto o manejo mal feito quanto o manejo bem feito gera trabalho.
Mas a diferença é que a recompensa do manejo bem feito vem, e a recompensa do manejo mal feito não acontece. Você só se cansou, trabalhou e não obteve o resultado esperado, né? Então, no setor agrícola, na agrofloresta, nós precisamos prezar pela adequação nos manejos, manter os manejos em dias o máximo possível. E se você trabalha no sistema de sequeiro, sempre prezar para que nesse período chuvoso, né, a gente tenha a maximização do uso dos recursos, seja da água da chuva, ou seja da luz solar, né? É um período que tem menos incidência luminosa e, consequentemente, as plantas sentem essa falta de luz, né? Então é necessário que você reduza a quantidade de outras copas, de outras plantas ali, para que a luz consiga entrar, né? E também para que o equilíbrio aconteça nessa produção, né, fotossintética, é necessário sempre que haja a disponibilidade de luz para as plantas, né? Então a gente vai caminhando, vai vendo aqui a agrofloresta, e essa era hoje a minha fala, né, a minha contribuição no que tange a maximização do uso dos recursos durante o período chuvoso, durante esses dias que a gente percebe, sobretudo aqui no Brejo, pouca luz e muita chuva. Caiu muita água aqui agora do final do mês de maio para esse começo de junho, né? Então é de suma importância que nesse período a gente esteja atento em manter em dias o manejo adequado para o desenvolvimento das plantas e, consequentemente, de todo o espaço do agroecossistema.